que comunicar aqui pela... Pronto? Nós queríamos aqui comunicar aqui pela liderança do PT, né, que nessa crise que nós estamos vivendo, né, que é uma crise que está afetando todo o país, né, está levando a prejuízos gigantescos, né, na produção agrícola, agropecuária, na produção industrial e na vida das pessoas principalmente, e uma situação que parece o governo alheio a tudo isso, né? Nós tivemos hoje aí uma audiência pública, uma comissão geral muito importante, onde nós vimos várias propostas e várias informações importantes, principalmente a informação de que o custo de produção do óleo diesel é de 93 centavos por litro. Portanto, a Petrobras jogou o preço 150% a mais, ou seja, um ganho extraordinário, absurdo, né, que evidentemente levou a essa crise que a gente está vivendo. O objetivo da Petrobras parece que se restringiu simplesmente ao interesse dos seus acionistas internacionais, que querem receber mais dividendos, né? Nós vimos que, mesmo com a redução que o governo propõe, essa margem é de 126%. Então é uma coisa que não tem cabimento, né? E permitiria, se o governo mantivesse margens normais, baixar substancialmente ainda o preço do óleo diesel, também o preço da gasolina e do gás de cozinha, sem ser necessário se colocar qualquer tipo de subsídio do Tesouro Nacional, como está propondo o governo, né? Então é uma situação que a gente vai denunciar, a gente vai lutar, porque o que está acontecendo é que, para manter Pedro Parente na presidência da Petrobras, esse governo cede a qualquer coisa. Então, por isso que nós temos levantado aqui, e é uma posição muito forte dentro da Câmara, o afastamento urgente de Pedro Parente. Não é uma posição só do PT, não. É uma posição de muitos parlamentares dos mais diversos partidos, o afastamento desse presidente da Petrobras, né, e a revisão da política de preços, né, uma política que levou a essa crise gigantesca no país, né? Muitos falam que o Brasil não vai ser uma Venezuela. Esse governo já tornou o Brasil pior do que a situação da Venezuela. Amanhã nós vamos apresentar, o PT vai apresentar, tanto na Câmara como no Senado, 2 projetos de lei, um que define uma política de preços da Petrobras e diretrizes para essa política de preços. Então, primeiro, preservar o interesse nacional. Segundo, proteger os interesses do consumidor em relação a preço, qualidade e oferta dos produtos. Terceiro, contribuir para a redução da vulnerabilidade externa da economia mediante o estímulo à produção e à autossuficiência, o que significa retomar as obras das refinarias e atingir a plena capacidade das refinarias. As refinarias brasileiras que já existem estão produzindo cerca de 60% da sua capacidade. Se nós elevássemos essa produção a 85%, 90%, 95%, com certeza nós poderíamos produzir mais óleo diesel barato, gasolina barata. E quarto lugar, reduzir a volatilidade dos preços internos, ou seja, a flutuação dos preços tem que ser amenizada. E o segundo projeto de lei é, caso o governo insista, né, e isso nós somos contrários, a colocar recursos do Tesouro para subsidiar ou cortar impostos, nós defendemos que haja sim, para compensar isso, um aumento da contribuição sobre o lucro líquido das empresas, do setor financeiro, em primeiro lugar, que hoje é de 9%,
de 20 para 25%, certo? E as empresas do setor de petróleo e gás natural, que hoje é de 9%, nós estamos propondo que suba para 18%. Ou seja, vamos tirar do lucro daqueles que mais ganham, que são exatamente as empresas como a Petrobras, a Shell, a Exxon, outras empresas que estão ganhando com essa alta do preço do petróleo, do óleo diesel e do gás natural, e do setor financeiro, que não para de aumentar os lucros, né? O último trimestre os lucros aumentaram cerca de 16% das empresas financeiras, particularmente os bancos privados, que não param de ganhar dinheiro no nosso país. Então, nós queremos reequilibrar uma proposta tributária que não onere as pessoas, as famílias, e que não retire recursos da saúde, da educação, dos programas sociais e da previdência, porque depois não venham dizer que não tem recursos para pagar as aposentadorias. E mais uma vez o governo quer mexer exatamente na fonte de financiamento, que é o COFINS, que é a fonte de financiamento da Previdência Social. Então essa é a nossa posição. Nós vamos continuar defendendo aqui o afastamento imediato de Pedro Parente e a revisão da política de preços da Petrobras. Tá bom? Deputado, eu queria os 3 projetos. São 2. Sim, são 2. O primeiro, só repetindo. O primeiro projeto é o projeto que define a política de preços da Petrobras. Diretrizes, né, para essa política de preços. Então, te falei aqui o interesse nacional, interesse do consumidor, a redução da vulnerabilidade da economia brasileira mediante aumento da produção e a redução da volatilidade dos preços. Volatilidade é uma palavra muito feia, né? Mas é a oscilação dos preços. E o segundo projeto? O segundo projeto é o que aumenta a contribuição sobre o lucro líquido das empresas do setor financeiro e do setor de óleo e gás. Aumenta de quanto para quanto, deputado? No caso do setor financeiro, de 20% para 25%. Isso é contribuição, como chama? Contribuição social sobre o lucro líquido. É a CSLL. E a outra, no caso do óleo e gás natural, de 9% para 18%. Paulo, você tem uns projetos para mandar para a gente? Expectativas de como é que fica a pauta do Congresso, Câmara, após essas greves. O presidente falou até em pensar tirar alguma coisa da PEC da reforma tributária. Olha, nós achamos o seguinte: o problema não é tributário. Nós achamos que o problema não é tributário. O problema está na política de preços da Petrobras. É lógico que tem que ter reforma tributária, mas tem que ser uma reforma tributária com outra motivação. Agora não podemos pegar o caso do petróleo para fazer uma reforma tributária em cima dessa situação. Tem muito mais problema na reforma tributária. Tem essa questão também da intervenção de não poder botar PEC, porque adotar uma forma de PEC. Aí o governo teria que suspender a intervenção. Você acha que ele está disposto? Olha, a intervenção, ela não está tendo uma efetividade muito grande, né? A diminuição da criminalidade no Rio de Janeiro não foi afetada, né? Então, nós não estamos sentindo o resultado. Está se gastando mais de R$ 1 por dia. Talvez se tivesse aplicado esse recurso de modernização com a greve dos caminhoneiros e as medidas que o governo está implementando que não ajudam a solucionar a crise de hoje no país. Não, isso aí. Os caras tiram alguma coisa da cartola para dizer que tem alguma resposta. Não entendi o que você falou. Então vamos lá. Então, acabamos de dar aqui essa coletiva, né? Como eu disse aqui, anunciando 2 projetos. Um projeto que determina uma política de preços para a Petrobras. Porque a Petrobras, do jeito que esse governo Temer fez, o Pedro Parente, que é o presidente, faz o que quiser. E a primeira coisa que ele quer fazer é atender os investidores estrangeiros da Petrobras que compraram ações na Bolsa de Nova York lá na época do Fernando Henrique Cardoso. E a outra
situação que nós queremos corrigir é também, caso o governo realmente resolva e consiga aprovar aqui o subsídio ao óleo diesel, que nós não concordamos, que não seja retirando recursos da saúde, da educação, da assistência social e principalmente da previdência, porque o que ele propõe aqui é reduzir o COFINS do óleo diesel. Isso significa menos recursos para todos esses setores. Então, nós queremos que, se for para mexer, vamos aumentar a cobrança de COFINS para o setor financeiro, ou seja, os bancos, e para o próprio setor de óleo e gás, como é a própria Petrobras, que está ganhando muito dinheiro em cima do valor do óleo diesel. Então é isso que nós estamos propondo, é isso que nós vamos lutar. Nosso objetivo principal é tirar o Pedro Parentes da presidência da Petrobras. Parece até que ele tem mais estabilidade do que o próprio Temer, porque muita gente aqui no Congresso fala em tirar o Temer, mas quer manter o Pedro Parentes, ou seja, a solução neoliberal, a qual nós somos totalmente contrários, porque a Petrobras, ela não foi criada para atender o mercado, ela foi criada na década de 50 para produzir energia para o povo brasileiro a preços módicos, né? E não para ser uma empresa de mercado. A Petrobras não pode ser igual a Shell, igual a Esso, igual a Chevron, ela tem que ser uma empresa brasileira para atender o povo brasileiro. É isso aí, gente. Muito obrigado.